possível produzir muito para fazer uma campanha de vendas? Produção inteligente. Como é possível produzir muito se eu tenho pouco tempo? Produção inteligente. Como é possível eu produzir ao ponto de eu poder ter uma loja física? Ter meus painéis cheios de laços ali. Produção inteligente. Como que eu consigo produzir para fazer uma parceria, para fazer uma venda em atacado e ainda vender no varejo no meu ateliê? Produção inteligente. Eu poderia fazer um vídeo, gravar um vídeo que só uma aula, poderia ter uma aula que só falasse disso, porque aqui mora o segredo de você conseguir ter um faturamento absurdo no seu ateliê. Só é possível através da produção inteligente. Vocês já conhecem, já ouviram falar, já praticam aí no ateliê de vocês. Eu, gente, aprendi isso através de tentativa e erro. Ou seja, consegui ter resultado nessa questão depois de anos, tentativa e erro. Mas agora eu posso ensinar para vocês para que fique muito mais fácil você conseguir ter resultados aí, produzir muito, fazer suas campanhas, ter diversas possibilidades de campanhas de vendas. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Sejam bem-vindas, hoje é o 9º dia do nosso desafio Venda Laços Todo Dia. Amanhã começa oficialmente a nossa venda. Amanhã a gente começa a colocar em prática o venda, a parte do venda do desafio. Até aqui a gente se preparou, temos muitas aulas pela frente ainda. A gente nem falou ainda de legenda, nem falamos ainda de assuntos inéditos aqui que eu quero falar, como TikTok Shop, como fotografia com IA. Esses assuntos também eu vou trazer aqui para essas aulas do desafio. E claro, se você é minha aluna, você vai ter essas aulas de forma muito mais organizada, profunda e ao seu alcance, quando você quiser, porque o acesso ao curso é vitalício. Todas as vezes que eu abro esse desafio aqui, é uma chance que você tem que se tornar aluna no meu curso completo. Eu tenho cursos menores, mas tenho curso completo que compensa ser aluna no completo. O acesso é vitalício, tem todo o conteúdo que eu ensino dentro desse método. É um método, ou seja, um caminho para você seguir e repetir várias vezes, um caminho com ações totalmente replicáveis para você conseguir ter esse resultado e manter aí o sucesso no seu ateliê, ter uma previsibilidade de vendas, conseguir, para não ficar parada em momentos que a gente fica meio perdido, assim, o que eu faço agora? Eu faço coleção, aqui você fica direcionado. Tem um mapa, inclusive com vários caminhos. Se determinada ação não deu certo, tem outra, tudo passo a passo, tudo direto, objetivo. Então essa é uma formação para quem realmente quer fazer o seu negócio de laços um negócio real e fazer crescer cada vez mais. Então, quando eu abro aqui o desafio, é para que você me conheça minha didática, tenha resultados antes mesmo de ser minha aluna, porque essa é a garantia que você vai ter de que, se aprofundar ainda mais no que está recebendo aqui de conhecimento, só tem uma possibilidade: vender muito, crescer cada vez mais e viver muito bem dos seus laços. Certo? Inclusive é amanhã a abertura da turma, tá? Amanhã eu libero as inscrições para vocês. Hoje eu vou tirar dúvidas no grupo. Hoje eu tenho, hoje já tem encontro com as alunas. As alunas que são do curso, já são alunas do curso. Hoje tem um esquenta especial, que amanhã começa a campanha do Venda Laços Todo Dia. Quem é aluna tem um encontro hoje comigo no Zoom. No próximo encontro, você vai ser aluna, você também vai poder participar. É excelente. Cafezinho? Já tá frio. Então, nosso desafio começa com a leitura todos os dias. Temos leitura de provérbios. Todas as outras aulas estão salvas, tanto aqui no feed quanto lá no YouTube. Você pode rever. Essas aulas não vão ficar gravadas. Depois eu assisto. Depois eu vejo. E aí, quando você voltar aqui, não tem aula gravada mais. Essa aqui, Produção Inteligente, é uma que com certeza não fica aqui no feed. Não fica salvo para vocês. Assistam hoje, aproveitem hoje, anotem tudo e depois, para ter acesso a esse passo a passo, igual eu vou falar aqui, essa aula é dentro do curso, tá bom? Sou aluna do curso completo, mas não sei como acessar hoje. Deixei no grupo o comunicado, eu vou deixar aqui no Insta também, Rick, eu vou reforçar o comunicado para vocês, tá?
Vai ser 7h30 da noite hoje, nosso encontro exclusivo de alunas. Combinado? Depois eu vou falar no grupo, no Insta secreto aqui, também tem o Instagram secreto só para alunas. Então tem várias... O acesso é diferenciado para quem é uma aluna do método Rica com Laços. Rica Completa, já ia falar. Então vamos lá. Primeira coisa é a nossa leitura. Depois eu quero falar sobre essa aula, a produção inteligente. E aí a gente tem a nossa meta de produção diária. O que vocês estão produzindo aí? Eu tô no hiperfoco das tiaras. Ó, passei pra verde agora. Deixa eu ver se eu pressionei aqui essa parte. Tô na verde. Ó, concluí. Acho que eu não tô no Insta secreto. O link tá lá na plataforma no módulo Comunidade Rica, onde tem o link do grupo das alunas e o Insta secreto. Olha lá, tô na verde agora e fiz azul. A azul tá completa. E combina com laranja, inclusive. Essas tiaras não saem da minha cabeça. É uma joia de cabelo, gente. É uma das que eu faço, né? Eu faço a fininha também. Hair clips, fiz muitos hair clips, ó. Fiz os verdes, mostrei ontem. Hoje eu vou fazer hair clip infantil. Que eu achei essa pedraria aqui, ó. Produzindo hair clip para mim no Dia da Mulher. Eu achei essa pedraria, olha como ela é exatamente o verde e amarelo, assim, né? Mais Brasil. Esse verde aqui é lindo, é mais verde bandeira. Mas eu achei esse verde e amarelo aqui também bem interessante. Aí eu vou fazer uns hair clips infantis. Hoje. Que a minha pronta entrega também já vai chegar. Eu vou fazer com você, eu também vou fazer. Pronta entrega, do jeito que vocês vão fazer, eu vou fazer também. Deixa eu dar uma bolinha no café. Estou lutando com essas olheiras, ontem fiz uma consulta, mas tá melhor hoje. E nós lemos aqui Provérbios, tá? Olha lá. E depois vou reformular uma aula dessa tiara aqui para vocês que são alunas. Essas pedras têm base reta, sim. Ela é base reta? É base reta, né? Ela é um pouquinho assim, barrigudinha. Não é base reta, então. É meio curva, mas ela tem ótima... Ela adere muito bem aqui. A tiara tem essa base reta. Essa aqui é de cetim. E aí eu faço a aplicação das pedras com B7000. Mas tem técnica. Já me mandaram no direct aí. Eu não sei trabalhar com essa cola, ela escorre, não sei o que. Tem que saber. Tem técnica pra trabalhar. Ah, vai descolar. Não vai, não descola, gente. Eu tenho peças minhas, tenho peças das crianças aqui. Que tem um tempão, estão aqui, firme e forte, tiaras com as pedrarias. Se você souber fazer a aplicação do jeito certo, usar o material correto, ela... é uma peça com vida útil enorme. Claro que tem que cuidar. Isso aqui não é para guardar dentro da bolsa, não é para deixar dentro do carro que fica 80 graus dentro de um carro estacionado, né? Tem que ter todos os cuidados. Não é para bater na máquina de lavar, né? Mas tem tudo isso lá no curso para vocês. Então, bora lá. Provérbios 9. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus 7 pilares. Já matou os seus animais, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas, ela chama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: vem, come do meu pão, bebe do meu vinho que eu tenho misturado. Abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio, e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque, por meu intermédio, teus dias serão multiplicados, e anos da sua vida se aumentarão, intermédio da sabedoria.
Se fores sábios, para ti serás sábios, mas se escarneceres, somente tu suportarás. A mulher tola e espalhafatosa, ela é simples e nada sabe, porque ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Quem é simples, volte-se para cá, e quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas ele não sabe que os mortos estão lá, e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Entendimento, conhecimento, sabedoria. Sabedoria é conseguir absorver, é estar disposta, é coração aberto para querer aprender, é olhar através das coisas, não somente com a sua opinião e a sua verdade, a sua certeza. Conhecimento é a instrução, a informação que chega até você. Adquirir conhecimento, ler um livro, assistir uma aula. Entendimento é quando você aplica aquilo que você aprendeu. E ao aplicar isso, você já sabe, isso se torna natural e você tem entendimento sobre aquela coisa. Por isso que são 3 coisas diferentes aqui: sabedoria, conhecimento e entendimento. Sabedoria é algo que você tem que, é uma busca. Ter sabedoria para enxergar as coisas, para aprender, para absorver. Então, por exemplo, muita gente chega aqui, torce o nariz porque é rica com laços. Ai, olha lá. É uma, como que me chamaram já aqui uma vez? É charlatã. Só para vender curso, vender sonho. E aí, tem gente que deu uma chancezinha, né, pro Rica com Laços. Eu até poderia mudar, até mudei um tempinho, coloquei só Bruna Carvalho aqui no meu nome, mas não é, meu negócio é Rica com Laços mesmo. Quem deu uma chance viu do que eu falo aqui, sobre o que é ser rica com laços, que a riqueza mora na sua liberdade, em trabalhar com o que você ama, em poder aproveitar as coisas que te fazem verdadeiramente ricas. Seus filhos, o seu lar, seu tempo de qualidade, a sua saúde mental. Rica com laços é isso. Aí a Laura é minha aluna da primeira turma, o curso mais completo que já vi. E essa aqui é compradeira de curso, igual eu. Entrou na reabilitação de curso, né, Rica? Que a bicha gosta de fazer curso. Então, ela conhece. Saber de tudo isso aqui faz você trabalhar com mais amor, com mais esperança no que você pode alcançar e ver os resultados aqui também. Porque se a fulana consegue, se consegue também. Você não foi sorteada para dar tudo errado, mas tudo isso depende da sua visão, do seu comportamento, da sua atitude diante das coisas. Então, por isso que eu quero direcionar vocês aqui para além de só fazer laços. Podia ser um curso, eu posso vender, se eu vender só isso aqui, ó, eu vender pra caramba, somente peças de luxo, só pedrarias. Eu poderia focar só na prática, aulas práticas e fornecedores. Poderia, mas desde o dia 1 do Rica com Laços eu falei, se for só um curso de laços, eu não terei um curso. Eu quero um curso que vá além disso, porque é isso que faz a gente mudar. Ter uma mentalidade de riqueza, que faz você olhar para as possibilidades, para a oportunidade, com uma visão de empreendedora de verdade. Ter uma mentalidade de entender que as possibilidades e oportunidades são inúmeras e elas estão aí para quem está disposto a correr atrás. Ter uma mentalidade de que você é abundante em habilidade, em dom, em favor de Deus e fazer com que isso transpareça no seu trabalho e você venda todos os dias. Ter uma mentalidade de que você é agraciada por poder trabalhar com isso, porque é tão natural pra gente, é tão natural que você passa a desvalorizar o que você faz, tá? Olha aí, sou da turma 5, migrei pro vitalício e não me arrependo. Então, quem é aluno das turmas antigas, precisam ir pro vitalício, tá? Porque o curso não era vitalício. Aí eu fiz o reajuste para que ele se tornasse vitalício. E aí, hoje, quem compra hoje é uma compra só. O curso é seu. Adquiriu o curso, ele é seu, tá bom? Então, vamos lá falar do que vos interessa.
Produção inteligente. O que é essa produção inteligente, afinal? Produção inteligente é um método onde você faz a sua produção em grande volume e por etapas. A etapa, mas não começa assim, tá, beleza, tchau, obrigada pela aula, já sei, só cortar 10 pedaços de fita e produzir 10 laços. Começa antes, tá? Olha, eu não sou rica com laços, porque eu não tenho uma sobrancelha igual a dela. Ô, gente, e o tanto que falam, quem faz seu botox por causa dessa sobrancelha, eu não tenho botox. E hoje eu tô sem filtro. Eu estou me exercitando nisso aqui de não usar filtro. Inclusive, hoje eu tô sem base. Sabe o que eu passei hoje? Passei só esse pó. Eu tô usando esse pó rosa. Eu vou falar aqui porque a blogueiragem também vence aqui, né? Como diz a Lara Nesteruk, blogueiragem vence. Como a minha pele é mais pra oleosa e eu uso bastante hidratantes e tal pra dormir, tô fazendo skincare direitinho, ela fica meio oleosa aqui na área T, né? Ó, tanto que, olha a minha manchinha do bigode, diminuiu, mas tá aqui. Não usei base, só passei o pó pra selar aqui, tirar um pouquinho do brilho, não passei corretivo e eu não tenho botox. Eu não tenho botox ainda, pretendo, porque eu tô com umas marquinhas querendo vir, ó. Esse buraquinho aqui tá querendo marcar. Eu acordo com essa marca aqui, porque eu durmo assim, né? A pessoa dorme estressada, fala sério. Já vou comprar. A Raconte mostrou pra mim a fita. Vou comprar o tapezinho pra dormir. E o café já ia esfriando de novo. Obrigada, Rick. Você é maravilhosa. E chama atenção, né? Essa sobrancelha minha chama. Se eu tiver brava, ela é a primeira que conta. Porque Ih, não tem como. Ela ergue assim, ó. Então, a produção inteligente, inclusive, já fui bastante... Não fui cancelada, não, mas já fui bastante criticada por ensinar isso, né? E aí essas mentoras de internet aí põem um nome bonito, sendo que é uma coisa simples. Gente, tudo que eu ensino é simples. O problema é que lá no passado, eu fui essa pessoa que subestimei o simples. Quando eu comecei a praticar o simples e comecei a ver os resultados, eu entendi o poder. A gente tem uma cultura de que um grande resultado é um grande esforço. E tem tantas vezes que não é. Então, para eu faturar muito dinheiro, é ficar a madrugada inteira produzindo. Essa foi a minha mentalidade um dia. Para produzir muito é um esforço, é um tempo absurdo. Não é. Quantas de vocês, nesses dias do desafio aqui, que estão cumprindo as metas de produção, estão fazendo 20, 30, 50 laços por dia, e isso não está consumindo uma tarde inteira. Isso não está consumindo o seu dia inteiro. Isso não tá fazendo com que você tenha que ficar nas madrugadas acordada. Inclusive, isso é um erro. Isso aí, vou empreender. Vou trabalhar com os laços e vou empreender. Ok, para ter liberdade, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais paz no trabalho. Aí você pega e fica as madrugadas trabalhando para no outro dia os seus hormônios estarem todos desregulados, você comer até o reboco das paredes aí, porque uma das coisas. Primeiro, uma megera, que não pode nem olhar na sua cara que você quer matar um. Segundo, uma fome de 14 crentes. Né? Com todo respeito, porque é piadinha do que crente não bebe, mas come bastante. Fome demais, mas não é fome de arroz e ovos mexidos. Não é. É fome de bolacha recheada. É fome de... Como que é aquelas porcariazinhas lá que a gente gosta? De skinny. Entende? Isso vai desregulando seu corpo. Tô trabalhando pra cacete. 3 horas da manhã tava produzindo. Continue assim e fique doente já, tá? Fique doente daqui a pouquinho. Aguarde aí. Estou fazendo ainda os laços, pois estou operada, mas tô ficando aqui. Amanhã vou postar os que tem pronto no grupo VIP. E essa é a ação. Amanhã é a aula da ação, tá? Começa amanhã. Amanhã é a aula da ação de vendas. E aí a gente vai ficar esses 20 dias restantes fazendo ação de venda todo dia.
Estou assistindo às aulas e produzindo, vou fazer Festival dos Laços no grupo VIP. Tanto laço avulso quanto combos. Tirando material parado há mais de 2 anos. Tenho compulsão por comprar material. Tinha. E deixar material guardado, né? Você fez como fala? Um altar para os seus materiais, né? Eu tenho muitas amigas que me julgam, porque no máximo 18 horas eu paro. Se você trabalhou durante o dia, tá ótimo. Se você tem esse horário de produção, inclusive tem aula sobre isso dentro do curso. As alunas ricas que querem ajustar isso aí, vai lá em gestão de ateliê que tem aula disso lá. Tem aula de produtividade, horário de trabalho. Bruna, faz uma aula sobre consumir material demais, como ter controle sobre isso? Faço. Eu já passei por isso. Eu sei o porquê e aí a gente consegue se controlar. Inclusive em outras compras, tá? Eu tenho bastante laço feito aqui, bastante tempo parado, vamos fazer ação. Bora. Então tá. Amanhã a aula é sobre ação. Amanhã é o passo a passo da ação de vendas que vai ser colocado em prática nos próximos dias. Mas a gente vai continuar tendo aula. Esses próximos dias terão ações diárias. Todo dia eu falei, Bruna, tem 20 pessoas no meu grupo VIP. Como faça? Essas 20 pessoas vão trazer pessoas novas para o grupo. Você vai continuar mostrando. Depois eu falo disso, não vou dar aula aqui agora. Iniciei ontem a promoção Semana da Mulher no grupo, está ótimo. Às 5h30 posto os acessórios que estão prontos. E ontem foram as tiaras, hoje será laço único, amanhã parzinhos. Perfeito! Fazer Semana da Mulher, especial mês da mulher, tudo isso é incrível, tá? Vale a pena. Então tá, a produção inteligente, ela não começa somente quando você vai lá, corta 10 pedaços de fita com determinado tamanho para determinado modelo. Isso faz parte da produção inteligente. Mas ter uma produção inteligente é começar antes no seu planejamento de produção. Para isso acontecer de uma forma ok, o que acontece antes? Ter uma boa visão de estoque, porque isso facilita a sua produção inteligente, facilita o seu mapeamento ali do que produzir, quando produzir. Tenho pedrarias para fazer tiaras. Tem curso? Sim. Amanhã você estará no curso, rica, para aprender tudo. Lá tem tudo. Bruna, não tem grupo VIP? Você aconselha em ter? Sim. Faça hoje o seu grupo, então. Então, se você tem um bom mapeamento do que você tem, e aí você começa a produzir de acordo com o que você tem e o que você vai ofertar para cliente, é o primeiro passo da organização aqui. Porque a gente tem que ter essa clareza. O primeiro passo da clareza da produção começa aqui. Ok, tenho um bom planejamento, tenho um bom mapeamento de materiais do meu estoque, agora é produzir, agora é mão na massa. O que você vai fazer? Primeiro é definir o que você vai produzir. Eu tô sem ideia do que produzir. Começa pelo simples. Então, eu vou fazer 10 pares de gravatinha e vou começar por isso. Por que eu sempre falo para você começar pelo básico de básico? Básico de lá básico. Ainda que seja, Bruna, eu tô sem ideia. Pegue a sua fita 10mm, pega o seu... Cadê? Aqui eu tenho um monte. Tô sem ideia. Pega a sua fita 10mm, pega seus bicos de pato e já começa a preparação. Isso aqui. Tô sem o que fazer, tô sem ideia. Começa isso aqui. Enquanto você tá lá organizando, então tô com os kits prontos aqui, então são 5 no rosa bebê, 5 no lilás, 5 no amarelo, vou cortar as medidas e vou fazer isso aqui. Vou fazer esse trabalho, inclusive, diga de passagem, a nossa parte mais chatinha do trabalho é o bico de pato, né? Então, você vai não sei o que fazer, comece pelo simples e já faça em volume. Já organiza mentalmente a numeração. Aqui no ateliê, o que eu costumo fazer? As minhas produções, exceto aquilo que tem um objetivo claro, por exemplo, essa peça aqui, neste momento ela é uma peça única, então eu produzi uma. Bruna, esse tipo de produto dá para fazer produção inteligente? Tem, e já vou te contar. Inclusive as minhas alunas de aramado, inclusive tem aula de aramado no curso, a Lisandra que dá essa aula para vocês, ela é uma das que pratica produção inteligente com aramado e tiaras bordadas de pérola.
Já vou contar como que nesse caso vocês trabalham produção inteligente, também funciona. Mas, decidi, comecei a fazer ali a minha produção. Por que eu falo para começar pelo simples, concluindo essa parte? Porque enquanto você está em movimento, a sua mente está buscando ali, ó, respostas. Imagine que tem vários caminhos na sua mente, você começou e você já fez essa pergunta. Entrou no ateliê num dia desses, como você é minha aluna, ou será, você não vai ter esse problema. Você vai ter a apostila de criação de coleções, então você vai abrir ali, folhear e já vai focar. Como você já vai ter as aulas completas de produção inteligente, de aulas práticas, então você já vai estar mais direcionada. A questão é, vocês querem buscar inspiração na internet, que tem milhares de inspiração. E aí você não consegue escolher nada. Entra no paradoxo da escolha aqui no que você vai fazer. Então, essa produção inteligente tem que estar alinhada com você saber ter organização mental do material e o que você vai fazer, o que você trabalha, o que está definido dentro do seu negócio. Bruna, estou começando agora, então vamos começar pelo simples bem feito? Alcançou a excelência no simples bem feito? No gravatinha, no cecília, no cruzado? Aí a gente consegue adicionar novas peças. Mas inicialmente a gente tem que começar por isso. E aí você vai... por que colocar o volume? Bruna, mas se eu fizer 10 laços rosa bebê, e aí fica aqui, é muita coisa. Você vai ver que não é. Não é. Se eu fizer, e vai acabar minha fita, vai acabar meu material, vai acabar o meu bico de pato. Não vai. Quanto mais peças você tem para vender, mais possibilidade você vai vender e esse dinheiro vai retornar. Isso que você tem aqui, gente, é dinheiro. Aquele rolo de fita lá, que já deu até uma teia de aranha nele, é dinheiro. Você precisa tratar isso como dinheiro, que quando você põe a mão nele e transforma, é o dinheiro de fato que entra para você de volta. Tá? É isso que acontece, olha aqui, é real. Fica nessa dúvida, e aí, quando vê, o dia passa e não produz nada. Quando muitas vezes, se você tirar 1 hora da sua manhã, você não me entende. Eu tenho que fazer almoço, eu tenho que não sei o quê. Ó, feijão cozinhando, roupa batendo, as coisas semi-organizadas ali. Eu vou tirar 1 hora. 1 hora eu vou tirar. Gente, vocês fazem 30 laços em 1 hora aí. No mínimo. Montagem, tá? Montagem. Ou mais. É que tem um acabamento. Aí vocês vão entender como é que vai ser. Produzindo nesses dias, os bicos de patos começaram a esgotar. Fiz pedido de bico de pato, estava fazendo ano. Olha aí. Tratar isso como dinheiro. Ontem eu mexendo ali, peguei várias coisas, ó. Gente, isso aqui, esse ursinho aqui, tem por baixo 5 anos no meu estoque. Por baixo. Então, tudo que eu falo pra vocês aqui é de vivência. Acúmulo de materiais, bloqueio criativo do que fazer, mesmo tendo todo o material, fica se sentindo suficiente, a gaveta cheia, o armário cheio. Mas eu queria aquele aplique que as artesãs estão usando, parece que só faz sentido se eu tiver aquele aplique aqui para produzir. E não é assim, tá? Então, beleza. Até aqui. Planejamento e organização mental entre material e modelos e o rumo de produção. Agora a gente vem para a prática. E aí é de fato onde a magia vai acontecer. Quando começa, todos os anos você mostra esse ursinho, ele nunca termina. Rica, eu comprei 2 pacotes de 100 unidades. E eu já vendi. Já vendi para artesã. Eu já peguei uns combinhos assim, que eu vendi para uma aluna minha na cidade. Eu fiz um combo de materiais que eu me desfiz aqui no ateliê. Eu já vendi laço, já vendi por apliques de R$2 em live. Ele segue aqui. Isso aqui é um trem que eu tenho que guardar na minha casa, que é um símbolo. Um símbolo. E ele é um fofucho, né? Mas eu comprei demais. Vocês me matam, ricas. Então, agora é a prática. Como é que funciona? Definiu? Então eu vou fazer aqui. Bora lá. Inclusive, eu fiz uma live esses dias, no outro desafio, eu fiz uma live. Acho que eu fiz 10 unidades no tempo da live aqui. Isso que tem que conversar, ensinar, cortar, produzir. Então, vamos lá. Vamos fazer o laço catavento. Então, eu vou medir. Meu negócio de medir não tá aqui? Tô vendo.
Deixa eu medir na mão aqui, que é a medida da minha mão. Eu vou fazer o catavento, tesoura não tá aqui, tá? Catavento. Então, ele tem aqui, vou falar um número aqui que, se eu não me engano, é essa medida, 42 centímetros. Vou por 42 centímetros. E vou intercalar as cores, então, vou fazer 3 rosé, 3 amarelos, 3 azuis. E vou colocar na mesa. Separei todo o material. Não, quero fazer esse modelo, eu quero ter de todas as cores, porque eu vendo de todas as cores. Então, eu vou separar todas as cores. Ó, isso é muito real. No tempo da live, já fiz 30 hair clip de veludo glitter. Então, você vai separar todas as cores com as medidas. Para isso, o que precisa? Também ter o padrão. O padrão de produção faz sentido e embasa a nossa produção inteligente. Então, o meu catavento tem 42 centímetros. Aqui. Deixa eu ver. É porque eu fiz uma medida aqui bem no olhômetro. 30. 40 centímetros tem aqui. 40 centímetros. Então, eu sei que o padrão do meu catavento é 40 centímetros. Lá dentro do curso, todos os laços têm as suas medidas também, o padrão. Mas uma coisa eu falo pra vocês. Vocês podem testar. 1, 2, 3, 5 centímetros de um laço faz diferença. Eu mostrei pra vocês aqui que durante a aula eu fiz um laço com 33 centímetros de fita e fiz um laço com 28 centímetros. Olha a diferença aqui no resultado final. Olha aqui. Deixar eles iguais aqui atrás. Um é maior e o outro é menorzinho. Esse é pra xuxinha e esse é pra parzinho no bico de pato. Vocês podem testar. Ok, Bruna, cheguei numa medida aqui que ficou top. Ficou confortável visualmente. É o que eu gosto de trabalhar. É o padrão que eu gostei. Você vai fazer a sua tabela. Temos a nossa tabela lá dentro do curso com as medidas. Em cada aula. Ok, já sei que esse é meu padrão de produção. Agora eu vou cortar a fita em todos os tamanhos e vou vir na produção. Vou montar os 3 no rosé. Vou montar os 3 rosa bebê. Vou montar os 3 no azul ou todas as cores que eu produzi. Enquanto eu faço isso, eu otimizo ainda mais o meu tempo. De que forma? Coloco uma aula para passar, um louvor, uma pregação, meu curso que eu comprei, eu preciso assistir essas aulas. Por quê? Eu não sei vocês, mas o meu cérebro, para eu lavar a louça, para eu produzir, tem que estar um barulho de fundo. Então eu coloco vídeo do TikTok, resenha de perfume, aulas dos meus cursos, aula de desenvolvimento pessoal, dos coach da vida aí, que eu adoro. E vou deixando. Música nem sempre, música mais quando eu tô em movimento. Enquanto eu produzo, eu deixo alguma coisa aí acontecendo e aí o tempo passa, eu fiz a minha produção, eu estou focada. Por quê? Normalmente, esse buraco que fica na cabeça enquanto você tá produzindo, se ficar em silêncio, você começa a pensar, vixe Maria, preciso arrumar aquela gaveta. Ai, depois eu termino isso aqui, deixa eu resolver aquele negócio lá, não sei o que. Nossa, deixa eu tirar aquelas coisas do armário. Eita, e tal coisa que eu não fiz. Não, acho que eu vou lavar aquela área primeiro, depois eu termino aqui. E quando você deixa outra coisa de fundo aí enquanto se produz, você fica a sua mente focada aqui, porque a gente precisa de simetria, a gente precisa medir aqui tudo certinho, a gente precisa estar com o olhar nos detalhes. E isso faz com que a gente fique focado no momento presente. Por isso que muita gente fala que os laços salvam da depressão, da ansiedade, porque você fica focado no momento presente. Você fica focado nos detalhes, em produzir certinho aqui. Então, isso te ajuda. Porém, quando você você pega um embalo ali do fluxo do mesmo modelo em grandes quantidades, você vai embora e você otimiza o seu tempo, que é o que entra no nosso ganho de margem de lucro ali, nosso tempo de produção. Se eu pegar um desse, um boutique, depois um cruzado e fazer um de cada um assim, você entende que não tem um segmento? Quando você pega algo, é a mesma coisa que ir na descida.
Pegou o embalo ali, você vai embora, é um caminho só, é um objetivo só. Aqui é a mesma coisa. Então, escolhe algo para fazer, foque naquilo e faz o modelo, tá? Isso é importante. Eu sempre vejo as aulas antigas da Bruna, sempre vendo RicaFlix. Tem muitas aulas, né? No YouTube, aqui, no curso, tem várias mentorias de 2 horas. Hoje eu vou fazer faxina, mentoria da Bruna. Vou fazer a mentoria hoje de atendimento, tá? Ó, eu não sou a única que tem um barulho enquanto produzo. E pra mim é essencial, primordial, certo? E aí, tem isqueiro aqui? Se vocês soubessem o caos que tá a minha mesa. Não tem. Aí, beleza. Produziu, ok. O que mais levamos em consideração aqui na produção inteligente? As etapas. Pronto, produzimos. Fizemos aqui em 10 cores, fizemos 3 laços de cada cor. Temos 30 unidades produzidas. Depois você pode fazer disso trios, né? Ou vender na unidade, enfim. Então, nós temos 30 laços produzidos. Quando você vê aquela sua mesa com aquela carreirinha de laços ali que já estão prontos, na primeira etapa, que é a montagem do laço, aquilo já vai te dar aquela coisinha assim, aquele bichinho do quero ver pronto, quero ver terminado. E aí você passa para o próximo passo. Isso cria esse embalo na sua mente. Isso cria essa continuidade na sua mente. E não fica aquela bagunça, faz esse, depois um boutique, aí depois outra coisa, porque o nosso cérebro gosta de ordem. Isso é tão real e tão poderoso que você sabe aonde eu uso o método de produção inteligente? Vamos ver se alguém se identifica comigo. Eu uso produção inteligente, esse método de etapas, para limpar minha casa, para especialmente lavar louça. Então, como é que funciona? Primeira coisa, vou lavar louça. Uhul! Adoro, muito bom, delícia. O que eu faço? Separo os pratos, os copos, deixo ali. Separo os pratos ali, jogo uma água em cada um para já ficar semi-limpo. Fica os pratos. Os talheres ficam no fundinho da pia ali. Esquento uma água, jogo água quente nos talheres e coisas que aguentam o calor da água. As vasilhinhas de plástico do outro lado ali dentro da pia. E aí eu começo. Primeiro lavo os copos, né? Que depois para não lavar outras coisas sujas e enfiar bom, minha cabeça funciona assim. Lavo os copos, ensaboo todos, enxago. Ensabou todos os pratos, enxago. Etapas. Por quê? Você vê o negócio acontecer. Eu fico enlouquecida quando eu vejo alguém lava um prato, enxágua. Lava um garfo, enxágua, coloca ali. E continua um monte de prato ali. Fica parecendo assim, esse trabalho não tem fim. Agora, por etapas, lavei os pratos, os copos. Mara, próxima etapa. Todos os pratos agora. E aí você vai. Você vê resultado, você vê o trabalho andando. Você consegue enxergar ali que está acontecendo alguma coisa. Agora, lava uma colher, põe lá. Lava um garfo, põe lá. Infinito trabalho, sem contar que você vai demorar 2 horas para lavar essa louça. Então, até para isso, eu penso em etapas e executo em etapas. Achei que só eu lavava a louça assim. Gente, se eu ver alguém lavando do outro jeito, eu nem olho, porque vai me consumindo, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, agora etapas. Produzimos, ok. O que a gente tem que fazer para essa outra etapa que garante um volume grande, né, de trabalho e a gente faz em etapa de novo? Agora, se você não fez antes, arrumar o bico de pato. Depois, a gente vem para finalização. Termina as pontinhas aqui. Você pode fazer as pontinhas, pode ser até durante a produção, que já fica pronta essa parte. Então, próxima etapa. Colocar todas as fitas em todos os bicos de pato. Inclusive, esse trabalho, que é um trabalho, né, de as fitinhas em todos os bicos de pato, um dia que você estiver tranquila, que não é o trabalho em si, a produção em si, vou assistir uma série, mas quero movimentar aqui. Pega os bicos de pato, pega a sua fita e faz. O primeiro passo que eu faço é isso aqui, ó. Não estão finalizados, ó, já usei vários. Todos eles estão aqui. Esse aqui é um bico de pato que vai ser hair clip. Então, não vai até o final. Então, eu já prendo ele aqui para o próximo passo. Já tá na medida que eu uso. E aí, depois o passo do hair clip é esse. Então, todos eles ficam assim, ó. Tem um aqui que é para laço inteiro. Cadê? Ontem eu ainda mostrei.
Aqui, o azul. Esse azul, ele é para o laço que vai ser colocado aqui, que vou colocar o laço aqui. Então, precisa dessa parte grande aqui dentro, porque esse aqui é o acabamento do laço. Então, eu já faço a medida dele, já aqui dentro do bico de pato, ó. Sabe que a gente põe o laço aqui e depois, por último, a gente cola essa ponta? Então, já fica organizado essa parte aqui. Aí, qual que é a próxima etapa desse trabalho? Fazer a colagem. Aí, eu já tenho todos. Mas antes, eu corto todas as fitas e eles ficam já aqui, ó, separados para a próxima. Ó, esse aqui. Esse é um exemplo. Aqui tá semi-pronto. Na parte da colagem da cola quente, você pode deixar ele assim. Porque daí você vai colar o laço aqui, põe o centro do laço e por último você faz o acabamento, que aí tampa a emendinha ali do laço, né? Que a gente cola o meio do laço. Então, essa é uma parte também que a gente trabalha e já faz em etapa, em grande quantidade, na produção inteligente. Assim você vai ver resultado. Senão você pensa, gente, eu não tenho tempo para produzir, porque eu sento, paro, faço um trenzinho, não rende, meu trabalho não rende. Se você ver isso, a começar por ver uma mesa cheia de laços montados e você pensar, cara, já fiz tudo isso. Igual eu tô aqui com 30 laços na minha frente. Fiz rapidão, vou fazer mais 20, vou cortar mais 20 pedaços de fitas aqui e faz. Esse embalo, a sua mente se acostuma com isso, você vai embora na produção, tá? Ó, fazendo assim mais rápido, economiza água e detergente, exatamente. Minha cópia, faço assim organizado. Atrás do bico de pato você coloca etiquetas em alguns. Que ideia ótima. Então, isso é aula, né, Rica? Aulas. Para fazer uma produção inteligente é o pensamento assim, ó. Pensa na sua cabeça nas etapas. Só que para isso funcionar de verdade, pense também nas outras coisas que não são palpáveis. A organização, mapeamento do seu ateliê, saber o que você tem, inclusive fazer o inventário do que você tem. Então, ter ali organizado que você tem fitas vermelhas, você tem o rosa, certo? E sobre colar o antideslizante no bico? O que? O que, Rica? Qual a dúvida? Depois é o último passo. Depois que você coloca, ó, é o último passo. Colocou o laço aqui, fez o acabamento por dentro aqui. Aí, em cima dessa fita vermelha, vem o antideslizante. Inclusive, é um produto excelente. Eu vendo bastante, porque tem muitas mães, né? A Antonella mesmo, minha filha, um cabelo lisíssimo. Então, no dela eu coloco, ou a gente usa liguinha de silicone para colocar o bico de pato. Então, é um excelente produto. Aí, você faz nessa etapa. Então, o laço tá pronto, agora é só colocar o antideslizante em cada um deles, certo? Então, é isso. E o próximo passo, peraí só um pouquinho, gente. Voltei. Estão no processo de cortar 70 laços em um dia e alinhavar no outro, só finalizo. Top. 70, 100... Eu sei que vocês têm material para isso. Ai, vai acabar as fitas, é isso mesmo. Porque só vai vender se tiver laço pronto. Só vai ter laço pronto se usar a fita. Pense nisso. Fizemos todas as montagens, meus bicos de pato estão prontos. Agora eu vou fazer o acabamento. A mesma coisa. Vou acabar todos os rosés, todos os amarelos, todos os azuis. Pronto. E aí, coloco na papelaria e começo a organizar. Faça uma coisa importante, registre. Não precisa ser gravado os stories. Faça videozinhos da câmera mesmo no vídeo, deixe na galeria, porque isso é conteúdo. Mostrar que você está fazendo, mostrar que tem volume e quantidade é sinal que você vende bastante. A cliente começa a ter essa confiança em você e essa credibilidade de que você é uma artesã, uma profissão de fato. Você está ali produzindo, que tem um passo a passo, que tem etapas, que tem método. Registre esses momentos, tá? Nas compras de fitas, o que você indica como comprar? Cores lisas ou estampadas? Qual que é o seu nicho? Qual que é o seu estilo de produção? O que você pretende fazer? Vai ser uma coleção? É temático? Não é? É o que você gosta? É o que as clientes compram? Eu já vendi muito estampado, muito, 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 muito. Amo, amo. Mas deu uma reduzida.
E eu compro ainda, ó. Tem listrado aqui, não. Esse é um estampado, digamos assim. Vou comprar alguns porque eu vou fazer uma campanha aqui de nostalgia. Então, todos que eu já vendi, estampa de lilica, estampa de abacaxi, de melancia, eu vou comprar porque vai ter uma campanha de nostalgia aqui. Certo? Bruna, eu quero ir para a parte das pedrarias. Como é que eu faço a produção inteligente? Mais ou menos o mesmo modelo. E aí, estou muito parada, não sei o que fazer depois dos escolares. Começa pelo básico e vai movimentando esse ateliê aí que vai aparecer as ideias. Então, primeira coisa, definição. Eu tenho 10 pedras para fazer, 10 hair clips desse, 10 pedras verdes e 10 do amarelinho e 10 do azul? Tenho. Então, está definido, já está mapeado o meu estoque para esse produto. Pronto. Qual que é o primeiro passo? Fazer a sobreposição de todos os hair clips, que começa daquilo que eu te falei, ó. Cortar todas as medidas da fita, posicionar aqui para vir para o próximo passo. Inclusive já tem umas ali para eu finalizar. E vir para o próximo passo. Aí eu venho na aplicação. Aplicação, preparo todas as pedras e faço na ordem. Preparo essas 3 primeiras, venho e aplico na ordem de cada uma. Se forem peças maiores, então aqui, por exemplo, essa azul aqui, ela tá pronta. Assim, gente, eu não consigo ter. Como é que você sabe aonde que vai cada pedra aqui e a organização? Meu Deus, se não couber uma pedra no lado, no canto, primeira coisa é ter variedade de tamanhos. Mas aí, digamos que eu vou fazer 5 dessas aqui. 5 tiaras dessa maior. Como é que eu trabalho em produção inteligente para uma peça como essa semi-acabada aqui para vocês entenderem? Olha aqui. Primeira coisa, eu faço os núcleos. Então, eu sei que no meio da tiara tem essa pedra aqui octagonal verde, 13 por 14. Eu tenho uma aqui, 2 nas laterais e mais 2 nas pontas. Ó. Cada uma delas vai uma verdinha em cima com engrampada. Vai a verdinha, verdinha. A central tem 2 verdinhas. Essa uma verdinha em cima, essa uma verdinha em cima. Depois, eu apliquei essa aqui, opal. Então, essa tem aqui desse lado, olha aqui, a verde SS. Aqui, verde, a coisadinha é opal. A verde engrampada é opal. Aqui são os núcleos. Então, o que eu sei aqui? Que para uma tiara dessas, eu preciso de 4 pedras dessa maior. O que eu faço? Pego 5 tiaras e colo primeiro as 4. Pego as 5 tiaras e colo depois a engrampada em todas elas. As 5, colo a opal em todas elas. E assim eu faço 5 dessa aqui. O trabalho, o mapeamento de fazer uma é de fazer 5, de fazer 10, de fazer 20, tá? Quando se aprende produção inteligente, não conseguimos mais trabalhar de outra forma. É viciante. Não existe outra forma. Inclusive, eu falei pra vocês que eu aprendi a produção inteligente na marra, na tentativa e erro. Por quê? Em algum momento que eu estava louquíssima aí, né? Menino pequeno, 2 filhas em casa, 2 bebês, né? Porque a Bárbara e a Maria é uma diferença pouquíssima, né? 2 anos de diferença. Então, quando ela nasceu, a Maria não tinha 2 anos ainda. Não, tinha 2 anos. É um bebê, 2 anos é um bebê. E a Bárbara nasceu. Então eu tinha 2 bebês em casa. E pensei, eu tenho tanto material, aí eu tenho tanto dinheiro em casa e tô sem dinheiro. O que eu fiz? Comecei a produzir. E fiz exatamente isso. Cortei 3 pedaços da fita de onça, cortei 3 pedaços da fita da lilica, comecei a produzir, comecei a fazer, por exemplo, meus laços estampados são feitos assim. Peraí. São feitos assim. O estampado é assim, né? Essa aqui, como tem um fundo até legal, até faria ela sem fogo, mas eu prefiro não. Prefiro com fogo. Então, o meu laço estampado, ele é com fogo. Tá aqui a estampa, daqui não era essa cor que eu ia usar, né? Mas só porque tá aqui. Aí, o que eu faço? Primeira coisa, corto todos os pedaços iguais, faço a junção deles aqui no meio e selo todas as pontas juntas. Pronto, já tem essa base desse laço, que é a estampa com o forro da outra fita. Todos prontos,
marcação do meio, feito ali a junção do meio com cola de silicone e as pontas seladas, aí agora eu venho para produção. Aí eu faço meus 10 boutiques aqui, até que não ficou tão ruim não com o dourado. Faço os 10 boutiques, olha lá, daí eu faço assim, sempre com um forrinho dentro, para ele ficar mais firme e fica mais bonito. Então eu fiz isso, todos os laços que eram estampados que tinham forro, eu fiz todas as bases, colei em todos, e aí eu produzi. Ao final do dia, aí eu comecei a encher um painel, comecei a encher um painel de laços ali, que eu peguei um espelho, coloquei as fitas, coloquei um elástico assim e colocava os laços ali. Eu vi que em pouco tempo eu fazia uma fileira, porque cada fileira cabia 6 laços. Por isso que eu usei esses 3 laços como base. Então eu fazia 3 de onça, 3 listrados, 3 pé de pulo, 3 de bolinha, 3 da My Little Pony. Ah, eu adorava essa fita. 3 enfim, um monte de estampa eu tinha. Isso me fez pensar, caramba, que tonteira que eu tenho tanto material, não tô produzindo, posso encher isso aqui, é uma loja cheia de laços que chama a atenção do cliente, que chama mais cliente, porque a pessoa pensa, tem coisa para vender, eu quero comprar, mete. Então, na prática, fazendo ali, eu falei, gente, é uma santa burrice eu ficar fazendo de um em um, eu esperar uma encomenda, eu esperar uma ideia cair do céu, fazer uma coleção e aí postar, e aí esperar que me peçam para eu fazer a encomenda e eu morrer de ansiedade. Então a produção inteligente é o que faz com que você tenha uma pronta entrega, uma loja, fazer uma live shop, fazer um WhatsApp, fazer uma pronta entrega, vender no atacado, ter parceria de consignado, que é revender os seus laços numa loja, no salão de beleza, no supermercado. E lembrando que tudo isso são aulas que tem dentro do curso. Como vender em atacado, inclusive como precificar, como ofertar, um catálogo para você ofertar os seus laços em atacado, como vender no consignado, como fazer a porcentagem ideal para você ter lucro e a sua parceira também, e você crescer, ter reconhecimento e vendas. Com a produção inteligente e a estratégia, você faz uma box laços, que é incrível também, que é enviar os seus produtos, fazer uma maletinha, uma sacola, uma caixa que seja, e mandar na casa da cliente, onde ela vai estar no conforto, vai pegar o vestidinho lá e ver se o laço combina, a criança vai ver os laços, vai pedir para comprar, a mãe não consegue falar não. É uma estratégia que precisa do embasamento, antecipação, explicação, clareza nas suas campanhas, ancoragem de valor, boa precificação e claro, produção inteligente. Porque daí vocês querem ser reconhecidas, vocês querem bombar, vocês querem estourar do dia para a noite como a maior artesã da sua cidade. Mas se isso acontecer, você não sabe manter. Bruna, não, meu sonho é ter um site. Como você vai ter um site se você não tem padrão de produção entre as medidas e a prática e produzir os laços? Você não tem a produção inteligente aí para ter o volume, porque se postar esse hoje e vender e 30 pessoas entrarem no seu site para comprar, você vai achar que precisa de 30 dias para cumprir todos esses pedidos, que a pessoa não vai comprar só esse, né? Então, essa organização e essa parte aqui é a parte prática da organização, de ter volume e ter as vendas. Se não trabalhar assim, você não vai chegar ao dia de você vender muito, de você ter a sua loja, de você abastecer uma loja. Sua irmã tem uma loja de roupas e você pode abastecer com os laços, que é uma super parceria. Mas como é que você vai fazer isso se você não tem essa noção, você não segue esse método de produção? Vai acabar os laços, fala, ah não, semana que vem eu vou ter pronto para fazer. Aí você pedala, patina, produz 10, fica sempre aquele buraco de laços lá. Bruna, como que eu vou fazer uma live se eu trabalho sozinha? Isso aí que você fala, Bruna, de fazer live, de fazer workshop, de vender 4 mil, 7 mil, 10 mil, é para quem tem ajudante, não é? É para quem sabe fazer produção inteligente. Você pode sim vender esse valor em laços, 2 mil em uma tarde, 4 mil em uma live shop, 10 mil em uma semana, até em um dia, é possível também. Desde que você tenha esse método de produção. Somente a produção inteligente vai trazer esse tipo de resultado. Não fique aí agarrada à questão de é só eu produzir
encantar, faço um encantar. Se gostar, a pessoa vem e pede e compra, porque eu não vou ficar produzindo à toa e gastando material. Esse é o seu pensamento de artesã pobre, que vai gastar material, que está trabalhando à toa. É a mesma coisa que falar, não vou produzir porque eu não vou vender. Pronto, e aí os anjos dizem amém, você realmente não vende os seus laços. Porque você já produz com essa energia de chata, de artesã pobre. Ai, se eu produzir e não vender. Ai, se eu produzir e ficar aqui acumulado. Não, se eu produzir 10 laços, são R$300 no bolso da mãe. Eu vou produzir. Se eu produzir 20 pares, são R$400 no bolsinho da mames. Deixa eu produzir. É esse o pensamento de resultado, não é pensamento de coitada, não é pensamento de, e se eu não vender? Vai vender, uma hora você vai vender. Não se preocupe, desde que tenha o produto. Ou você vende rolo de fita, ou você vende bico de pato avulso, ou você vende pacote de aplique, eu não vendo. Se eu não transformar isso no meu produto final, não haverá vendas, não haverá resultado, aí você fala que está desmotivada. Continuará. Ninguém fica motivado sem resultado. Para ter resultado nos laços, precisa produzir. Para ter um resultado extraordinário, precisa da produção inteligente, que é uma produção em volume. E com clareza, padrão, organização. Certo? Quando eu embalo assim, chega dói do outro lado aí, né? A chinelada. Eu sei. Produção inteligente é fazer várias cores do mesmo modelo ou vários modelos usando uma única cor? Os dois. Os dois. Eu trabalho as duas formas. Mas aí você coloca no mínimo, tipo assim, uma cor, pelo menos 3 unidades, que facilita o seu processo ali de produção. Eu não faço assim, vou fazer 10 modelos diferentes da mesma cor. Se eu for fazer isso, será 10 modelos diferentes, 3 de cada cor. Aí eu já amplifiquei, eu tô mais na produção inteligente. Ficou claro? Rica, dê dica de como crescer no grupo, ter muitas mamães. Isso eu vou falar na aula de amanhã, que é a aula já de ação, de como vai funcionar o nosso grupo de vendas e ação de todo dia. Já fiz 500 laços para evento em uma semana com produção inteligente. Totalmente possível. Eu mesma produzi e não vender, então parou hoje. A minha voz vai tocar na sua mente aí, tá? Quando você começar, eita, e a Bruna que falou aquela vez, se eu não produzir, eu não vendo, se não vender, não tem dinheiro, se não tiver dinheiro, não compra mais material. Ó, quando a gente mais vê o painel enchendo, dá vontade de encher mais. É, isso aí. E se eu produzir e vender tudo, não vai sobrar nenhum. Palavra tem poder. É isso aqui, você vai trocar por isso, ó. E a sensação de dever cumprido, exatamente. Eu tava precisando ouvir isso, Deus sabe, amém. Para ter vendas, tem que fazer Reels todo dia? Não, mas Stories sim, é importante. Tô assistindo, já cortei 40 tamanhos de fita, uau. Já fiz 50 laços só assistindo a aula. Eu sei, vocês são capazes. Só que vocês são tão boas em dar desculpa que aí vocês fazem acontecer. Não consigo, não dá tempo, Vocês são boas em produzir, só que vocês estão boas em dar desculpa também. Tem que cortar um ou outro, tem que escolher um ou outro. Pode ser também junto com a encomenda, né? Exemplo, tenho 3 laços de modelos diferentes, cores diferentes, já aproveito e faço 3 a mais para pronta entrega. Isso foi o que eu ensinei para vocês lá na aula de pronta entrega ou encomenda. Vocês podem rever essa aula que eu falei exatamente sobre isso. Como faz se você já tem encomendas para cumprir? Tem como fazer produção inteligente? Sim. Tem como produzir para pronta entrega? Sim. Eu ensinei isso nessa aula, só voltar aí no feed. Tô aqui assistindo a live, cortei 40 pedaços de fita para fazer cruzado duplo e organza de gorgurão. Tem o seu curso que tem kits lucrativos, incrível. Aproveite ele, eu falo lá sobre produção inteligente. Inclusive, para além da produção inteligente que eu estou ensinando, quem é aluna rica, reveja essa aula, porque lá tem 3 padrões também de produção inteligente. Tem 3 objetivos. A gente, mirando no objetivo certo, também é muito bom. Então, a gente tem a produção inteligente no caso da encomenda, produção inteligente no caso de criação de coleções novas,
né? Bruna, porque é uma coleção, terão vários modelos ali, como é que eu vou fazer? Porque vai que sai um modelo mais que o outro e tal, lá eu falo sobre isso. E a produção inteligente de alimentação do estoque aí, de pronta entrega, tá? Aprendi com você que não é visto, não é lembrado. Sempre penso que tenho medo de não dar conta do tanto que eu vou vender. Tô postando no grupo, mas vendendo pingado. Me dá um norte. Parabéns por estar vendendo. Te dou um norte amanhã, tá? Bruna, dá ideia de stories criativos. É postar o seu produto com preço, com uma frase ali, nada de extraordinário, nada de difícil, colagem demais, é um básico bem feito todos os dias com volume. Variedade de produtos com seus valores, coloque também a quantidade, se tiver 3 disponíveis, escreva na mensagem. Se acabou, pega aquela foto que você vendeu, põe lá, coloca esgotado, que vai fazer, dá vontade de comprar as que estão disponíveis. Um básico bem feito. Eu acho lindinho, cheio de figurinhas e tal. Quem tem figuras use, é muito interessante. Use-as no Instagram, mas não é algo necessário. Eu foco no básico bem feito, porque a gente precisa de energia para isso aqui, ó, para produzir. Tem gente gastando energia absurda em fazer story todo enfeitado, que não está surtindo vendas. Quantos kits fazer? Não falei ainda a meta de hoje não, já vou falar. Antes eu pensava exatamente assim, não vou fazer um monte porque não vou vender. E como venho com você, tô mudando esses pensamentos que eu vou vender sim, tá? Pode me dar dicas sobre cobrança dos correios? Qual cobrança? Cobrar o frete? Usa o melhor envio e o outro... Lembra aí o outro método de olhar? E cobrar o valor, gente. Infelizmente, resiste o frete e a gente tem que repassar para cliente. Mas você pode ir lá no melhor envio, por exemplo, mostra as opções de transportadora, que pode ficar mais barato. Tenho fitas de cetim, quero dar fim nelas. Qual modelo dá certo para cetim? Usa super frete. Obrigada, Rica, é isso mesmo. Usa o avesso do cetim para fazer alguns laços. Faça alguns laços com gorgurão e sobreposição de cetim. Coloca um bordadinho de pérola que combina muito com um laço de cetim, né, com a gorgurão. Pode ser até uma gravatinha em kits. E se você quer sair um pouco desse brilhante do cetim, usa o avesso dele que fica fosco, fica bem bonito. Eu uso pra caramba, eu acabei com muito cetim desse jeito, porque eu também já me deu a louca de comprar todas as cores de cetim, até fluorescente. Pode ligar o computador, mas você vai colocar onde? Eu vou assistir. Pode colocar no braço do sofá, fica quente. Braço do sofá. Mas cuidado pra não empurrar ele. Tá? Teve uma cliente que mora em outro estado, só porque comprou mais de 400, ela não queria pagar o frete. O que você pode fazer, gente? Você pode negociar. De que forma? Olha, o seu frete ficou R$45, eu vou adicionar mais uma peça para você, que daí a gente abaixa desse frete. Pode escolher uma peça de 20, de 25, ou dividir com a cliente. Se for um fretezinho pequeno, às vezes vale a pena você pagar o frete. É uma questão de análise, tudo depende. Faz uma aula sobre postar stories contando história. Tem dificuldades. Tá. Então, tudo a gente paga frete. É complicado, né? E ela também, tudo que ela compra paga frete, né? Enfim, é uma questão de análise de situação de cada caso e negociar com a cliente. Por isso que a gente tem que receber antes, né, Mori? Não passa isso no final. Depois de fazer o produto, falar, então... Entende? É uma coisa que cabe aí na política de vendas, nas suas políticas de vendas que tem que estar bem definidas. Tem aula sobre isso dentro do curso também, políticas de vendas. Que entra tudo, questão de fiado, questão de cobrança, de frete, questão de cobrança dentro de um pedido que é encomenda, tá? Tudo isso. Então, simples assim. Nossa, que
suspense para ensinar essa aula de produção inteligente, sendo que é só fazer um monte de laço, mas com essa organização, com as etapas pré-definidas. E é simples. A questão é que você acha que para fazer uma coisa grandiosa é um esforço descomunal. E às vezes fazer isso aqui, que é um simples que eu estou te ensinando, às vezes não. É isso que vai te trazer resultado. E você acha que tem que ser uma coisa, né? Não é. Então eu sempre falo para vocês, você tá aqui na minha aula, esteja com o coração ensinável para ouvir e absorver o que te serve. Nossa, ela falou uma grande coisa, nada a ver lá. Nossa, não suporto, não quero saber, porque eu não concordo com uma coisa que ela fala. Esquece isso que eu falei que você não concorda e foca no que tem resultado. Absorve só o que te interessa. Seja interesseira, foca só no que interessa, tá bom? Então, donas ricas, para quem já está prontíssima, amanhã já se tornará minha aluna, às 6 da manhã eu libero o link lá no grupo. O grupo tá no link da bio, vou colocar nos stories para vocês também. Para quem já quiser, quem quer estar entre as primeiras alunas ali e já se tornar aluna do Vitalício. Lembrando que vai ter possibilidade de comprar parcelado no cartão, pagamento no Pix e o parcelamento facilitado, que é Pix parcelado e o cartão com cobrança recorrente, que só cobra no seu cartão todo mês o valor da mensalidade, que é R$ 99,75, certo? Pagou os 12 meses de mensalidade, o curso é seu, porque o acesso é vitalício. Eu vou deixar mais detalhes nos stories aqui, que vocês têm dentro do curso completo. E eu desejo que vocês estejam prontas e amanhã já estejam dentro. Bruna, você vai lançar, já vai abrir a turma antes de acabar o desafio? Sim, porque enquanto vocês estão fazendo o desafio, tendo resultados, é o momento de tomarem a decisão, para vocês virem com segurança. Caramba, só o que a Bruna ensinou em 10 dias e eu coloquei em prática na ação, já teve resultado, eu quero saber mais. Eu quero ter todo esse conteúdo em mãos. Aí você toma a decisão. Como funciona o Pix parcelado? O Pix parcelado você vai... Meta de produção, vou falar, Rica. Pix parcelado, você paga a mensalidade, que são 12 vezes de R$ 99,75. Pagou a primeira mensalidade, você tem acesso imediato ao curso e todos os meses você paga R$ 99,75 através do Pix. É pagar a mensalidade, tá? Pix parcelado tem que ter o limite no cartão? Não. Pode ter o valor em Pix para fazer o pagamento por Pix. Ou Pix ou cartão. São duas formas. Eu vou me aprofundar nisso nos stories aqui durante o dia hoje, tá? E amanhã, às 6 da manhã, libero as vagas para vocês já se tornarem alunas no curso completo. A última turma que eu abri foi em setembro. Fiz uma mini abertura ali no Black Friday. E agora é a primeira turma do ano. E teremos mais uma turma esse ano. Então, aproveitem, tá? É tipo boleto? É tipo boleto parcelado, isso aí. Mais fácil, né? Tipo boleto, só que daí você tem a opção de fazer pagamento por Pix. Porque o boleto não libera na hora. E o Pix libera, tá? Meta de produção do dia. Cobra automático na minha conta? Não. Você vai receber o e-mail com a sua cobrança do Pix ali, da sua assinatura todo dia, da sua mensalidade. E você vai fazer o pagamento. Não não fica débito automático ali não tipo assim, você tem só aquele valor e já cobrar na sua conta. Não, você vai pegar o seu link de pagamento e pagar a sua mensalidade. Você recebe no seu e-mail, assim como você recebe o acesso do curso, tá? O e-mail da QIFI. Meta de produção. Como queremos aqui produção inteligente, se bem que assim, vocês estão fazendo produção inteligente todo dia, gente. Todo dia vocês estão aqui na produção inteligente, tá? Então, hoje, vou colocar a meta aqui de produção inteligente de 50 laços. 10 laços de cada modelo e aí você vai escolher. Então, você vai cortar todas as fitas, fazer a montagem de todos os laços e o acabamento de todos os laços. Escolhe um mais simples, né? Faz 10 cecílias, 10 gravatinhas. Sugestão. 10 cruzados, 10 boutiques, tá? O acesso do curso só recebo após pagar 12 parcelas do Pix? Não. Primeira parcela você já recebe o acesso. Porém, se de pagamento facilitado, se você deixar de pagar, você perde o acesso ao curso. Acesso ao curso, grupo de alunas, o Insta secreto, tá? Os 10 as mesmas cores?
faça 5 de cada cor. Não, intercala mais, né? É bastante quantidade pra gente intercalar mais. Pode ser, se você tiver 10 cores disponível, faça 10. Ou divida em 2 cores em 5, pelo menos. Ou em 3 cores de cada modelo. Aliás, vai ser 4 de um modelo, de uma cor, 3 de outra cor, 3 de outra cor. Deu 10. Aí você faz 5 de cada modelo, tá? Intercalando as cores. 50 laços de 5 modelos diferentes, intercalando as cores. Boutique é um dia, é um dos laços mais difíceis? Não é. Peraí que eu já vou ver, tá? Peraí. Vamos fazer um boutique aqui? Vamos fazer o boutique juntas? 50 laços. Deixa eu escolher uma cor aqui que dá pra ver. Ó, vou fazer com esse dourado aqui. Vou pegar 70 centímetros de gorgurão. Essa régua, ela é 70 centímetros de gorgurão. Eu vou deixar lá no grupo essa meta, tá? No grupo e nos stories aqui. Bora. Aí eu quero fazer 10 desse. 10 pedaços de fita. Eu vou fazer sem ser duplo, tá? Vou fazer normalzinho. Filha, você alcança a pegar o isqueiro pra mamãe ali, por favor? Vê se você consegue. Ó, vou dobrar 70 centímetros, vou dobrar ao meio. Também acho boutique difícil, o meu nunca fica bonito, porque você não faz o meu jeito ainda. Vou dobrar ao meio aqui. Não consigo fazer mão livre, só com marcação, alfinete. Você vai conseguir, tá? Eu me agarro nele e fico meio mole. Também acho, não consigo acertar ele. Marco o meio aqui, ó. Cadê minha cola? Vou passar cola de silicone. Aí, qual que é a produção inteligente de boutique? Cortar os 10 pedaços, selar todas as pontas, marcar todos os meios, passar cola e deixar aqui descansando em todos eles. Ó, o meio tá marcado, vou passar aqui 1 centímetro mais ou menos de cola. Ó. Aí eu vou fazer o infinito. Então eu vou colar. O meio tá aqui. Você vai fazer na diagonal. Se você quiser ele bem abertão, você deixa ele mais na diagonal, assim, ó. Mais na diagonal. Se você quiser ele bem fechadinho, você deixa ele assim. Uma cruz aqui nas fitas, ó. Vou fazer, eu gosto aberto. Vou fazer na diagonal. Ó, vai ficar desse jeito. Deixa eu pôr aqui na minha frente. Vou passar cola de novo, em cima aqui, ó. Primeira coisa, fazer o infinito. Então, na produção do boutique, qual que é o passo a passo da produção inteligente? Cortar todas as fitas, marcar tudo, fazer o infinito. Ó, fiz o infinito. Eu quero ele bem aberto, então meu infinito é bem fechado. Se eu deixar esse infinito bem aberto, o boutique fica fechadinho. Eu colei ao contrário aqui da minha visão. Peraí. Ó, infinito, certo? Pronto, aí você vai fazer 10 infinitos desse. Primeira parte. Agora eu venho, dobro aqui no meio. Seguro aqui, ó, dobro aqui, marco essa ponta, marco essa ponta aqui. Aí aqui, nós temos uma marcação no meio, ó, a dobrinha ali da marcação. Aí agora eu vou fazer a montagem. Ó, o infinito tá aqui. Vou encaixar essa marcação nessa marcação do meio aqui.
Aqui onde eu marquei o meio, nesse meio daqui da fita. E essa marcação, essa dobrinha aqui, ó, nessa dobrinha da outra fita que eu fiz. Nossa Senhora, que posição. Ó, vai ficar assim. As costas do seu boutique ficam assim. E a frente assim. Aí eu vou fazer aqui, se você é da agulha, agora é a hora de alinhavar. Eu faço na mão assim e depois passo um ponto de segurança de agulha para ele não desmanchar. Aí eu começo dobrando. Uma para dentro, para fora. Para dentro, para fora, para dentro. Tem os gominhos feitos aqui. Ó lá, ó. Amarro. Depois eu venho com a agulha, passo aqui para fazer o ponto de segurança. Por quê? Porque eu não aprendi, não me dou bem com agulha. Ó, ficou assim. Ih, Bruna, sabia que não ia dar certo. Agora eu venho arrumando ele. Puxo aqui. 6 pontos, Rica. Puxo ele aqui. Ó, deixa eu arrumar aqui na minha frente. Arrumo ele aqui. Puxo a orelhinha dele pra cá. Porque, como eu não alinhava, eu consigo deixar ele bem simétrico. Eu consigo movimentar essa fita. Se ele já tivesse costurado, eu não ia conseguir. Certo? Aí agora eu venho com ponto de segurança. Curtiu a técnica da prof? Pronto. Você faz 30 esse aqui, menina. Respirou. Acho que vou fazer esse dourado assim. Bastante. É isso. Boutique é isso. Corta todas as fitas, faz todos os infinitos, faz todas as montagens, faz todos os acabamentos. Sou suspeita, gente. Eu amo. Eu amo quem sabe faz ao vivo. Tá? Viu? Eu demorei quanto? 2 minutinhos pra fazer? É assim. É assim que se faz. Combinado? Então bora pra nossa produção. 50 laços aí hoje, 10 de cada modelo. Escolhe os modelos que você quer fazer. Pode ser, inclusive, sabe o que você pode escolher? 10 hair clips com aplique. Então, você vai encapar 10 hair clips com 10 apliques aí. Não esse, né? Que não combina com meu urso aniversariante aqui. Pode ser um begezinho aqui, um veludo bege. Cadê? Tinha um aqui. Ó, tem um caramelinho aqui, podia ser ele, ó. No bico de pato e o ursinho. Não combina. Tem que ser outro. Pode ser 10 hair clips com aplique, que é coisa rapidinho, tá? Você vende assim com fita única? Em campanha vendo. E como esse laço, como essa fita ela é bem firme, essa é progresso. Progresso com a pontinha dourada. Esse aqui eu vou colocar, vou cortar agora uns e vou fazer, tá? Não fica mole? Não fica mole. Perfeito. Certo? Então, bora para nossa produção. Reveja essa aula. Enquanto produz, hoje a meta tá maior, reveja as outras aulas também, para você conseguir ter a mente mais aberta, ter mais ideias, chegar na produção, porque amanhã vai começar a nossa campanha de vendas. A aula de amanhã, Progresso para Laços. Essa dourada tá? Amanhã a aula é da ação de vendas. Amanhã é a aula Venda Laço Todo Dia na prática, a ação, certo? Então, faça porque a gente precisa de volume para essa campanha. Precisamos do volume para poder ofertar, vender e ter os resultados. Bruna, eu vou fazer a campanha amanhã, eu vou vender tudo amanhã? E se eu não vender nada? E se eu vender 2? É isso. A gente vai fazer aqui, ó, pensa aí que é uma bola de neve. Começa amanhã. Amanhã eu vendo 2. No outro dia eu vendo 4. No outro dia eu vendo 5. No final de semana eu vou vender 20. Porque nos próximos dias a ação é diária.
certo? Então, bora para produzir. A gente tem muito trabalho pela frente. Amanhã começamos oficialmente a ação do nosso desafio Venda Laços Todo Dia. Essa aula fica salva aqui no feed. A gente se fala no decorrer do dia aí. E amanhã nos encontramos às 8h45 da manhã mais uma vez. Beijos, beijos, ricas!